Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro de Reis, no capítulo 4. Semana passada no último sermão que eu estive aqui, nós vimos do versículo 1 ao versículo 7, como Eliseu efetua um glorioso milagre na vida de uma viúva pobre. E agora, a partir do versículo 8, segundo Reis 4, 8, nós vamos ver como Eliseu efetua um grande milagre na vida de uma mulher rica. Segundo Reis 4, de 8 a 37. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu tens nos tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando-a ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado? Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou a Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela: pedi ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama.
Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Amém. A bendita palavra do Senhor, essa história tão maravilhosa. Vamos orar. Bendito Deus, nós somos gratos pela Tua palavra, que é viva, que é santa, que é eficaz e que é autoevidente, ela é clara nela mesma. Mas a nossa oração é que o Senhor, de forma poderosa, nos ajude a compreender de forma aprofundada as verdades que são ensinadas nesse texto, para que nós, como Teu povo, sejamos edificados. Nós sabemos que quando a Tua palavra é pregada, muito além de um pregador humano e falível, quando as Escrituras são interpretadas e pregadas no poder do Espírito, nós sabemos que o Senhor mesmo está falando ao coração do Seu povo, e a Tua voz que nós queremos ouvir nessa noite. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você tem fé verdadeira? Obviamente é muito fácil responder que sim, nós temos fé verdadeira. Mas você tem fé verdadeira em meio às aflições, em meio a situações adversas que ocorrem na sua vida? Sim, a fé verdadeira, muitas e muitas vezes, ela é testada, sobretudo, pelas aflições. E por que crentes verdadeiros enfrentam as aflições? Bom, há muitas respostas que a palavra de Deus nos dá. Uma das razões que enfrentamos aflições é porque nós somos pecadores e nós, inevitavelmente, pecamos e muitas vezes desobedecemos a Deus. E a vida é a lei da sementeira. Muitas e muitas vezes nós plantamos e colhemos erros daquilo que nós fazemos, os nossos pecados. E às vezes nós sofremos por isso, pelos nossos próprios atos. Às vezes nós sofremos porque nós vivemos em um mundo caído, em um mundo marcado pela queda, por doença, pela morte. Inevitavelmente, em algum momento, mesmo como crentes, eu e você vamos experimentar isso, a doença, a morte. Isso é inevitável. Nós também sofremos porque nós convivemos entre pecadores. E o povo de Deus, como Paulo diz, todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, em algum momento, você vai enfrentar sofrimento pela perseguição. Nós sofremos porque nós temos inimigos espirituais terríveis, como Satanás, que nos tenta, que busca nos desanimar, nos afastar de Deus. E muitas vezes nós também enfrentamos aflições e sofrimento como fruto dessas tentações. Mas nós também sofremos porque nós somos crentes, e essa parece ser uma resposta sem sentido, mas sim, as provações são usadas por Deus muitas e muitas vezes para testar a nossa fé, para amadurecer a nossa fé. E essa é uma das razões porque nós muitas vezes sofremos, porque Deus quer nos colocar em túneis de aflição para nos amadurecer. E é exatamente isso que nós temos aqui. Deus está trabalhando, amadurecendo a fé dessa mulher que nós acabamos de ler, dessa mulher sunamita. Ela era uma mulher crente, ela era uma mulher fiel a Deus. E o Senhor, então, de alguma forma, busca amadurecer a sua fé. Talvez você esteja sofrendo nessa noite, e é por isso que esse texto é relevante para você. Ou em algum momento da sua vida você vai experimentar isso. E muitas vezes acontecem circunstâncias adversas em nossa vida, porque Deus quer exatamente amadurecer a nossa fé. Esse é o ponto desse texto, como Deus então vai amadurecendo a fé dessa mulher sunamita. Mas antes de expor o texto, vamos nos lembrar do contexto onde ele está inserido, nesse segundo livro de Reis, que é um livro, juntamente com o primeiro Reis, e começando com o primeiro e segundo Samuel, que vai narrar exatamente a glória à ruína, vai mostrar essa transição, aliás, da glória para a ruína. É exatamente com
Davi e com Salomão que o reino chega ao seu apogeu. O povo entra na terra prometida com Josué, enfrenta aquele momento difícil de Juízes, mas com a monarquia, sobretudo com Davi e Salomão, o reino chega ao seu apogeu. Mas logo após a morte de Salomão, nós vamos vendo a decadência do reino, sobretudo com a divisão. Por um lado, o reino do sul, com capital em Jerusalém, e por outro lado, o reino do norte, com capital depois em Samaria. E essa divisão de Israel o enfraquece enquanto nação, enquanto povo. E o reino do norte é um reino que vai experimentar um profundo declínio espiritual. Eles estão distantes do templo, eles começam, através de Jeroboão, a desenvolver um culto idólatra. E é exatamente dentro desse contexto de declínio, de abandono à palavra de Deus e a Deus, que Deus levanta os seus 2 grandes profetas. É interessante observarmos isso, que o ministério de Elias e de Eliseu foca exatamente no reino do norte. Ou seja, isso mostra o amor pactual de Deus. Deus, então, levando esses profetas para anunciarem que o povo estava pecando, que os reis estavam distantes de Deus, que aquele culto era idólatra, enfrentando aqueles profetas de Baal. E essa história dessas 2 mulheres mostra exatamente esse contraste. Por um lado, existe uma nação decadente, uma nação onde os reis haviam abandonado a Deus, dificilmente você vai ver um rei temente a Deus no Reino do Norte, onde a nação busca ídolos e idolatria e o misticismo e o sincretismo. Mas ao mesmo tempo você vai ver Eliseu ali pregando e você vai encontrar mulheres tementes a Deus. Veja que contraste. Você vai encontrar, por exemplo, essa viúva. Nós vimos a história dela no capítulo 4, versículo 1 a 7. Uma mulher temente a Deus, uma viúva pobre, mas que confiou no Senhor, que serviu o Senhor, no meio daquela geração ímpia. E aqui nós temos a mulher sunamita, uma mulher de Deus, uma mulher rica, mas uma mulher crente, uma mulher que vê Eliseu como um homem de Deus, que quer ajudar, que quer participar do ministério de Eliseu. Uma mulher crente, temente a Deus. Então, esse texto vai mostrar exatamente esse contraste, uma nação que se desvia e mulheres que agora mostram a sua fé em Deus, uma rica e uma pobre. E aqui nós temos exatamente a mulher sunamita. Uma mulher que diz ao marido, no versículo 9, vejo que este que passa sempre por nós é santo, o homem de Deus. Uma mulher crente. Interessante que nesse contexto existiam poucas pessoas fiéis no Reino do Norte. E aqui nós temos o exemplo dessas 2 mulheres. É por isso que o Espírito Santo então coloca essas 2 histórias. Para mostrar que sim, sempre existe um remanescente fiel. Ainda que ele seja muito pouco. E aqui nós vemos exatamente isso. Mas qual é o ponto dessa história? Vamos focar exatamente nessa história. Bom, quando nós estamos lendo um texto, nós temos que ler e entender que tipo de literatura nós estamos lendo. Aqui nós temos uma narrativa, e as narrativas hebraicas, elas são profundamente teocêntricas, ou seja, Deus de fato é a personagem principal. E o tempo todo as narrativas vão mostrando isso. As narrativas hebraicas, elas são sempre comedidas, elas buscam sempre mostrar como Deus está agindo por trás dessas histórias. Deus está fazendo alguma coisa. E essa narrativa, se você observar, ela tem basicamente 3 partes. Toda história tem uma introdução, um desenvolvimento, tem um clímax, aquele ponto central da narrativa, e tem também o seu desfecho. É assim que as histórias são construídas. E essa história tem 3 partes. Primeiro, do versículo 8 até o versículo 17, você vai observar como o narrador apresenta. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica. Não há preocupação em definir o nome da mulher. As narrativas hebraicas, elas não são detalhistas, porque elas são narrativas, obviamente, teocêntricas. Mas no versículo 8 a 17, nós somos apresentados com a generosidade dessa mulher para com Eliseu e o contentamento dela. Eliseu quer saber como pode retribuir tudo aquilo que aquela mulher tem feito por ele. E aqui nós vemos exatamente isso.
Eliseu promete a ela um filho, do versículo 8 a 17, a primeira parte da história. A segunda parte, que vai do versículo 18 a 28, é exatamente a morte. Aquela grande bênção que Deus havia dado a ela, acaba tudo indo por água abaixo. O seu filho morre e a mulher então vai buscar a ajuda de Eliseu. Ela lembra do profeta, vai até ele. É a morte do filho e a sua procura por Eliseu, do versículo 18 a 28. E a última parte é a ressurreição do menino, quando Eliseu, a partir do versículo 29, manda Geazi, ele não obtém êxito, e o próprio Eliseu vai, e então, finalmente, o menino é ressuscitado. Há uma poderosa cura, um glorioso milagre. Então, qual é o ponto da história? Qual a tese, qual o argumento central desse texto? E será também o tema do sermão. Como Deus amadureceu a fé da mulher sunamita. Como Deus amadureceu a fé da mulher sunamita. Há 3 ideias aqui, como nós vimos. Primeiro, no versículo 8 a 17, Deus concede bênçãos a quem vive em contentamento. Veja, aquela mulher diz que não precisa de nada, mas Deus concede uma bênção a ela. Deus concede bênçãos a quem vive em contentamento. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia, no versículo 18 a 28, Deus retira essas bênçãos para testar a fé momentaneamente. Deus retira o que Ele dá para testar a fé daquela mulher, momentaneamente. Nós vamos ver isso no versículo 18 a 28. E por último, versículo 29 a 37, Deus restitui a bênção para confirmar a fé. Quando Deus então usa Eliseu para devolver o filho àquela mulher sunamita. Como Deus amadureceu a fé da mulher sunamita. Então, como Deus também amadurece a nossa fé. Agora vamos analisar o texto detalhadamente. Primeiro, nós vamos ver exatamente esse Deus que concede bênçãos a quem vive em contentamento. O narrador apresenta de forma bastante clara e objetiva a vida dessa mulher. Ela era uma mulher rica, era uma mulher que percebia Eliseu passando ali, e Eliseu nesse ponto já começava a ser conhecido como profeta. E aquela mulher então se preocupa com Eliseu. No versículo 9, ela diz: vejo que este que passa sempre por nós é santo, o homem de Deus. Ela reconhece que Eliseu era um homem de Deus. Era assim como alguns profetas eram chamados. Existiam poucos homens de Deus em Israel, no Reino do Norte. Mas ela sabe que ele é um profeta. E ela então faz uma proposta no versículo 10 para que se fizesse em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, para que Eliseu então pudesse ficar ali. Ou seja, todas as vezes que o profeta passava em suas caminhadas, pregando a palavra de Deus, para que ele tivesse um local. Aqui nós vemos a generosidade. Era uma mulher generosa, preocupada, crente, fiel a Deus. O versículo então nos diz, no versículo 11, que um dia ela vinha ele para ali e retirou-se para o quarto e se deitou. E no versículo 12, então, disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. E este dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que em tudo nos tens tratado com muita abnegação. O que se há de fazer por ti? Veja, o profeta, ele quer retribuir a sua generosidade. Era uma mulher generosa, que tinha amor a Deus e a sua obra. Havia sido abençoada por Deus com vários bens. E Eliseu então pergunta: o que é que há de se fazer? E Eliseu, inclusive, mostra toda a sua influência. No versículo 13, haverá alguma coisa que se fale ao teu favor, ao rei, ao comandante do exército? O que é que eu posso fazer por você? É maravilhoso ver um profeta de Deus querendo retribuir a generosidade. E sabe qual é a resposta daquela mulher? O texto diz no versículo 13, habito no meio do meu povo. Ela diz assim: eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Obviamente ela não tinha tudo, a vida dela não era completa, ela não tinha talvez algo que fosse vital naquele contexto, que era filhos. Mas ela é uma mulher que é apresentada aqui na narrativa cheia de contentamento. Ela vive a sua fé em Deus, mesmo sem ter coisas. Ela consegue expressar essa fé cheia de contentamento a Deus, apesar de não ter algo que era tão valioso para a época. Ela diz: eu habito no meio do meu povo. Deus já me dá tudo o que eu preciso. É uma mulher de fé, irmãos.
mulher crente. O versículo 14 diz, então disse o profeta, o que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Eliseu diz, o que é que eu posso fazer por essa mulher crente que diz que não precisa de nada? E Geazi, obviamente, se informando, diz assim, ela não tem filho. Ela não tem filho. Era uma mulher cheia de contentamento e não tem filho. E o profeta diz no versículo 16, por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Veja que promessa gloriosa. Deus está usando Eliseu, e Eliseu é o instrumento de Deus para dizer, daqui a 1 ano você terá um filho. Inclusive ela diz o seguinte, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ou seja, era um grande sonho do seu coração. O tempo inteiro ela sonhou com isso, ela queria ser mãe. Ela está extasiada, ela está feliz, embora até esse momento ela tenha vivido uma vida de contentamento, de fé verdadeira. Porque a fé verdadeira é aquela que vive feliz, inclusive com as coisas que Deus não nos dá nessa vida. Essa é a fé verdadeira. Não é a fé que tem tudo. É a fé que descansa em Deus com aquilo que Deus nos dá. E o texto nos diz que a mulher concebe, no versículo 17, dá à luz um filho no tempo determinado, ou seja, aquilo que Eliseu tinha dito. Quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera, no tempo exato, Deus havia realizado uma grande obra. Deus deu uma grande bênção àquela mulher, meus irmãos, um filho amado. Que coisa gloriosa. Deus concedeu uma bênção a quem já vivia em contentamento. Deus concedeu a ela um filho. E quando você então começa a ler a história a partir do versículo 18, parece que é como uma composição musical, que as notas vão bem, de repente, aquelas dissonantes, onde parece que há um desafinamento de todo mundo. Parece que a história não faz sentido. Porque o texto, então, a partir do versículo 18, começa a mostrar como Deus retira essa bênção para testar a fé daquela mulher. Veja o versículo 18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia até com seu pai, que estava com os segadores. Ou seja, o menino cresceu, nós não sabemos a idade, mas ele não era uma criança. O tempo passou e aquela mulher viveu feliz, contente. Mas um dia, enquanto está com o seu pai, no versículo 19, sai a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva a sua mãe. Ele tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Que cena triste. Bom, aquelas que são mães e aqueles que são pais sabem a dor de ver um filho sofrendo. E aquela mulher viu e ficou ali com aquela criança no colo, vendo morrer, sem poder fazer absolutamente nada, vendo Deus tirar aquilo que era de mais precioso, que Deus havia lhe dado, que ela não tinha pedido. Ela já tinha uma vida de contentamento, e Deus havia lhe dado uma bênção, e agora Deus tirou essa bênção da vida dela. E o que é que ela faz? Bom, quando nós somos crentes verdadeiros, e de alguma forma vemos Deus tirar coisas da nossa vida, ao invés de nos rebelarmos contra Deus, nós nos voltamos para Deus. E é exatamente isso que ela faz. Ela então vai e decide buscar o profeta. Ela vai atrás dele. Ela vai atrás de Eliseu. E é isso que o texto começa a mostrar. Ela subiu, deitou o menino sobre a cama do homem de Deus, fecha a porta, chama o seu marido, e diz, manda-me, versículo 22, um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que você vai em busca do profeta? Não é festa de lua nova, nem sábado, ou seja, não havia nenhuma ocasião especial para buscar o profeta. E ela diz, não faz mal. Ela não conta, ao que tudo indica, ao seu próprio esposo, coloca o menino morto, e ela então vai. E por quê? Porque ela tem esperança. Ela tem esperança em outro milagre. Ela já tinha experimentado um milagre na vida dela, quando Deus fez com que ela tivesse um filho. E agora ela experimenta e mostra uma fé de que ela esperava um outro milagre. E é por isso que ela então vai atrás de Eliseu. Ela parte no versículo 25 e vai ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo.
E vendo de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Eliseu então observa a sunamita. Eis aí literalmente é a ideia na língua hebraica de admiração. Veja, a sunamita, o que é que ela está vindo fazer aqui? Qual a razão? Corre ao seu encontro, versículo 26, e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Veja que pergunta. Eliseu então manda que Geazi pergunte: o seu esposo está bem? E o menino, como é que ele está? E sabe qual é a resposta daquela mulher a essa pergunta? E eu sei que na sua versão tem literalmente tudo bem, mas é uma única palavra na língua hebraica: Shalom. Essa é a resposta daquela mulher. Como é que está o seu esposo? Como é que está o menino? E a resposta da sunamita é: Shalom. Eu estou em paz. Essa é a resposta da fé verdadeira. E Shalom, esse conceito hebraico e nas Escrituras, não tem a ver com o sentimento. Shalom é a própria presença de Deus em nossa vida. A presença de Deus transforma todas as circunstâncias em um shalom. É um momento de paz. E essa é a resposta. A sua alma estava angustiada. Não é que ela não está sofrendo. E o versículo seguinte, 27, vai dizer exatamente isso. Quando ela se chega, quando ela abraça os pés. Então se chegou Geazi, versículo 27, para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Ou seja, Deus também não disse a Eliseu. Eliseu não sabia o que estava acontecendo. Estar em Shalom não significa deixar de experimentar o sofrimento, a amargura, a tristeza. Shalom é uma paz que Deus traz ao nosso coração, apesar da tristeza e da angústia. É exatamente isso que essa mulher estava dizendo. Mas você percebe, Deus estava trabalhando não apenas na vida dela, Deus estava trabalhando também na própria vida de Eliseu, ensinando lições poderosas. E ela então diz: pedi a meu Senhor alguma coisa. Eu pedi, não me enganes. Observe que a fé verdadeira, a fé que tem contentamento, a fé que tem shalom, não é a fé que falseia diante de Deus, é a fé sincera. Experimentar shalom e a paz de Deus não significa que nós vamos falsear aquilo que está em nosso coração. E essa mulher não está fazendo isso, ela está abrindo o seu coração diante de Deus. Eu não pedi nada. Deus tirou o meu filho. Eu não pedi nada. Não me enganes. Era esse o propósito de Deus? Dar um filho e tirá-lo? Ainda na tenridade? É isso que Deus estava fazendo. Sim, era isso que Deus estava fazendo. E essa mulher depois entendeu o propósito porque Deus estava fazendo. Que era exatamente amadurecer a sua fé. E agora nós vamos ver o terceiro movimento a partir do versículo 29, quando Deus restitui aquela bênção para confirmar a fé. O profeta então diz a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Não fales com ninguém, não salve ninguém. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Essa é a mensagem de Eliseu: vai. Mas aí nós vamos encontrar a fé verdadeira. A fé verdadeira não é aquela que tem contentamento apenas. A fé verdadeira não é aquela que tem a shalom de Deus em meio às circunstâncias difíceis. Mas a fé verdadeira é aquela que se agarra a Deus. É aquela que é expressa dessa forma, ou seja, daquilo que Jacó diz: eu não te deixarei sem que me abençoes. É exatamente isso a fé verdadeira. E o texto nos diz isso, que a mãe diz: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei.
Eu não vou deixar você, Eliseu. Então ela se agarra a Eliseu. Ela se agarra a Eliseu e de alguma forma ela está se agarrando a Deus porque Eliseu é um profeta de Deus. Eu não vou deixar. Você vai comigo. Ela se agarra a Eliseu. O bordão dele não funciona. Mas aqui nós vemos essa fé verdadeira que se agarra nas horas difíceis. Geazi tenta o bordão. Final do versículo 31 diz que o menino não despertou. E quando o profeta chega a casa, eis que o menino estava morto sobre a sua cama. E subiu a cama, e Eliseu então faz algo inusitado, ele se deita sobre o menino, versículo 34. A boca sobre a sua boca, os seus olhos sobre os olhos, as suas mãos sobre as mãos. E ele clama a Deus para que Deus restitua a vida, para que Deus efetue um milagre, uma ressurreição, um milagre glorioso. Nós temos poucas ressurreições nas Escrituras, sobretudo no Antigo Testamento. E essa é uma delas, sobretudo através do ministério de Elias e Eliseu, é onde Deus faz grandes milagres, grandes coisas. E Eliseu então clama e a carne do menino aquece. E logo em seguida ele anda e se deita novamente no versículo 35. E finalmente, esse menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Finalmente, Deus havia feito algo glorioso. Deus havia ressuscitado aquela criança. Que milagre glorioso. Deus deu, Deus tomou, e agora Deus restituiu. E o texto então nos diz que ele chama Geazi, e diz, chama a sunamita, e ele a chamou, versículo 36. E apresentando-se ele ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, em uma atitude de profunda devoção para com Deus e de gratidão. E tomou seu filho e saiu. Aqui nós vemos um milagre glorioso. Deus está restituindo a bênção. Mas por que Deus fez isso? Bom, obviamente nós que compreendemos a doutrina da providência de Deus, podemos compreender de forma bastante simples qual é o ponto dessa história. O ponto dessa história é que o Deus fiel da aliança amadurece ainda mais a fé dos fiéis em tempos de aflição. Esse é o ponto da história. Ela era uma mulher crente, mas o grande propósito de Deus em dar um filho, tirá-lo e dá-lo novamente, era amadurecer ainda mais a fé daquela mulher. E a nossa fé, ela vai sendo amadurecida exatamente dessa forma. Esse é o ponto do texto. Nós vemos que a fé verdadeira, primeiro, ela é contentemente manifestada, como aquela mulher mostra uma fé cheia de contentamento. Eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Mas a fé verdadeira, ela é momentaneamente testada, e Deus muitas e muitas vezes testa a nossa fé. E qual é o propósito desses testes? Confirmar a fé. Purificar a nossa fé, torná-la mais robusta, mais firme, mais pujante. E é isso que Deus estava fazendo com essa mulher. Deus olha para aquela mulher crente. E nós podemos dizer, bom, diante daquela nação, ela já era uma exceção. Mas o objetivo de Deus não é apenas olhar o seu povo e dizer, veja como eles são crentes, diferentes dos demais. O grande objetivo de Deus é torná-los mais crentes ainda. É exatamente isso que nós vemos na vida de Jó. Não é isso que Deus faz? Veja Jó. Não há ninguém como ele. Mas Deus então testa Jó, permite que Satanás tente Jó, porque Deus ainda quer trabalhar ainda mais na fé de Jó. E essa obra que Deus vai fazendo na vida dos crentes verdadeiros, ela só termina lá na eternidade. Então, se você acha que porque você é crente, o Senhor salvou você e a obra dele terminou na sua vida, muito pelo contrário, ela está apenas começando.
O Senhor quer amadurecer a sua fé, como fez com essa mulher. Então, quando nós olhamos esse texto à luz da nova aliança, o que é que nós enxergamos? Obviamente, Jesus nos ensinou isso lá no caminho de Emaús. Se eu terminasse o sermão aqui, nós estaríamos lendo as Escrituras como judeus, e nós não somos, não é? Jesus abre exatamente as Escrituras e mostra lá em Lucas 24 como Ele está em todas as Escrituras. E quando nós olhamos esse texto, nós vemos exatamente isso. Eliseu era um profeta de Deus. E Pedro vai dizer no capítulo 1 que esses profetas do Antigo Testamento, eles falaram através do Espírito de Cristo. Cristo é essa palavra viva, Ele é o Logos. Então tudo aquilo que Eliseu está falando e comunicando era a própria voz de Cristo falando ao seu povo, chamando Israel à fidelidade, para que Israel fosse fiel à sua aliança. Mas Cristo também, como o autor dos Hebreus nos diz, no capítulo 1, versículo 1 a 4, que Deus falou de várias formas aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, Cristo também é a voz final de Deus. E agora Jesus vem como profeta, sacerdote e rei, cheio de toda a glória, cheio de toda a sua majestade, para falar, para ser a voz ao povo de Deus. E Jesus também, através da sua palavra, mediante o Espírito, essa palavra que nos converte. Mas esse mesmo Jesus que não quer ser apenas Senhor da nossa vida, aliás, que não quer ser apenas Salvador da nossa vida, mas quer ser o nosso Senhor. E o Senhor Jesus vai usar então as circunstâncias da nossa vida, as aflições, para ensinar o senhorio dele sobre nós. E aqui nós vemos algo maravilhoso, porque em momentos de crise, ou seja, no momento da maior crise na história de Israel, Deus levanta esses dois gloriosos profetas, Elias e Eliseu, trazendo milagres extraordinários, como por exemplo a ressurreição. E é exatamente no momento de maior crise, em um momento de trevas, quando Israel estava debaixo do jugo de Roma, quando o povo estava vivendo uma religião falsa, que Deus envia Jesus Cristo para realizar milagres muito mais poderosos. Esse Jesus que de forma gloriosa vem. E Deus então envia João Batista no poder de Elias, como precursor, começando esse novo Israel no deserto, até que vem finalmente o Messias para salvar um povo, não apenas judeus, mas também gentios. E esses milagres ilustram exatamente a graça de Deus em meio às trevas. Coisas gloriosas que Jesus fez. O nosso último profeta foi também o Filho de Deus. Aquele que foi enviado para buscar pecadores, mas também para amadurecer a sua fé. Não é isso que nós vemos o Senhor Jesus fazendo, por exemplo, em Mateus capítulo 15 também, com outra mulher, com a mulher cananeia. Quando aquela mulher então busca o Senhor Jesus e pede que Jesus então cure a sua filha. Lá em Mateus 15 nós vemos exatamente isso. Uma mulher semelhante àquela mulher. E o texto então nos diz em Mateus 15, a partir do versículo 21, que a mulher cananeia clama a Jesus: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, eis que minha filha está horrivelmente endemoniada. Uma mulher clamando a Jesus. E o texto diz que ele, porém, não lhe respondeu palavra. Nós vemos Jesus aparentemente silencioso. E quando Jesus fala no versículo 24, diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus diz: mulher, eu não fui enviado a você. Por que eu devo me preocupar com você? Você é uma gentia, você não é judia. E aquela mulher, no versículo 25, diz: ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Veja, Jesus se mantém silencioso, ela continua ali. Jesus aparentemente a rejeita e ela continua ali com fé, adorando a Cristo. E Jesus agora aparentemente insulta no versículo 26, diz: então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa era uma forma pejorativa, como os judeus se dirigiam aos gentios. Jesus diz: mulher, você é uma gentia. Você não é digna de sentar à mesa, você não é digna da graça de Deus. Por que eu devo me preocupar com você? Você não merece um pão da graça.
E aquela mulher então responde. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela diz: eu sou uma pecadora, mas me dá a tua graça, ainda que seja em migalhas. Eu não sou digna. E Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus estava fazendo a mesma coisa, amadurecendo, trabalhando a fé daquela mulher. Jesus quer nos ensinar que Ele é o nosso Salvador, mas Ele é também o Senhor. E nós só descobrimos o senhorio de Cristo quando Ele amadurece a nossa fé, quando Ele nos ensina o caminho da dependência. É por isso que é uma história de John Wesley. Certa vez ele estava caminhando com um amigo dele, e esse amigo estava cheio de dúvidas, enfrentando muitas aflições. E o amigo diz: eu não sei o que é que eu vou fazer com toda essa minha preocupação, com todo esse meu sofrimento. Eu acho que Deus, de fato, só pode ter me abandonado. E Wesley, então, vai caminhando com ele em uma região de campo, e Wesley vê uma vaca que estava olhando por cima daquela cerca de pedra, e Wesley assim: você sabe por que aquela vaca está olhando por cima do muro? E o amigo diz: não. E Wesley responde: é porque ela não pode olhar através dele. É simples assim. E na nossa vida nós temos sempre que olhar acima, para cima, mais alto. E é exatamente o que Deus está fazendo em nossa vida. Ele quer sempre tirar a nossa visão daquilo que é periférico, daquilo que é apenas humano, daquilo que é contingencial. Ele quer levar os nossos olhos para Ele mesmo. E as aflições fazem isso. Fazem com que os nossos olhos olhem acima, olhem mais alto. É isso que Deus está fazendo. Como dizia o famoso Sêneca, o filósofo, ele dizia: o fogo testa o ouro e as aflições testam o homem forte. E assim de fato é. E as aplicações desse texto para nós são muito claras. É que a fé verdadeira, ela é cheia de contentamento com o que não possui. Essa é a fé verdadeira. A fé verdadeira em Cristo, ela não precisa de coisas, porque ela já é cheia de contentamento. E nós estamos vivendo um momento onde os crentes, através da teologia da prosperidade, desse evangelho fácil, as pessoas sempre acham que precisam ter alguma coisa para terem a fé em Deus. E essa história mostra exatamente que não, a fé, ela é cheia e deve ser cheia de contentamento. Veja a história dos homens de Deus, daqueles que sofreram. Veja a história de Paulo e Silas, quando estão na prisão, cantando e louvando a Deus. A fé verdadeira deve ser cheia de contentamento, mesmo sem ter as coisas. Mas a fé verdadeira, ela é cheia de shalom divina, em meio às tribulações e coisas que nos são tiradas. Essa é a fé verdadeira. É quando alguém pergunta: como está a sua vida? Como é que estão as circunstâncias? E você, no meio daquele vendaval de situações, de aflições, você responde no seu coração: Shalom. Eu estou em paz. Shalom. Eu tenho um Deus que está olhando para mim. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Essa é a fé verdadeira, irmãos. É uma fé que expressa esse shalom, essa paz. A fé verdadeira, ela é cheia de esperança na providência de Deus. É como a fé daquela mulher que se lança ao Senhor, que vai buscar. E que crê em um Deus que é poderoso para reverter qualquer situação, se Ele, em sua vontade soberana, assim o quiser. Essa é a fé verdadeira. É aquela fé que lembra da providência de Deus e dessas promessas gloriosas que Deus faz, que nunca vai nos abandonar. John Favell, em seu livro sobre a providência, ele diz o seguinte: lembre-se do seguinte: porque essas provações nos fazem esquecer das promessas de Deus e seu providencial governo? Porque as provações fazem com que nós simplesmente nos esqueçamos de Deus. Será que Deus deixou de ser Deus?
Deus nunca deixará de me tratar como filho. Deus nunca me abandonará. Deus faz com que tudo coopere para o meu bem. Flavel diz, nós não podemos esquecer essas verdades. Nós precisamos ficar firmes, lembrando que cada provação é um teste. São esses crisóis de Deus para nos aperfeiçoar, para nos ensinar a depender dEle. As provações são um fogo purificador da nossa fé. E a nossa fé nunca será forte sem provações. A nossa fé, ela emerge mais forte após os testes. É como aqueles atletas olímpicos, o rigor do treinamento. O alvo do rigor não é o colapso, mas a vitória, a superação. O exercício duro visa desenvolvê-los. Eles podem aprender, acomodar-se. É exatamente isso. Às vezes, Deus nos coloca em túneis de aflições. E tudo parece duro, difícil, mas Deus está fazendo algo na nossa vida. As aflições não são enviadas para nos tirar força. Muito pelo contrário, mas para robustecer a nossa força. Para nos ensinar a confiar no Senhor. Então descanse nesse Deus trino. E nele você vai encontrar todo o conforto que você precisa. Há um Pai poderoso. Há um Filho glorioso que experimentou a dor e o sofrimento por você. Há um Espírito glorioso que traz consolo e esperança para você. Lembrando aqui das palavras de Spurgeon, um sermão em Atos 14, 22, ele escreve o seguinte, Charles Spurgeon, foi ordenado desde a antiguidade que a cruz da tribulação fosse gravada em cada vaso de misericórdia. Deus grava a cruz da tribulação na vida de cada cristão, com a marca real pela qual os vasos de honra do rei são distinguidos. É assim que nós somos distinguidos do mundo, com a nossa fé viva em meio às aflições. Ele continua, mas embora a tribulação seja, portanto, o caminho dos filhos de Deus, eles têm o conforto de saber que seu mestre a percorreu antes deles. Tem sua presença e compaixão para animá-los, sua graça para apoiá-los e seu exemplo para ensiná-los a perseverar. Nós temos o Senhor Jesus que já percorreu esse caminho, que já experimentou a parte mais difícil, já levou a cruz mais pesada na cruz do Calvário, exatamente para nos dar esperança e certeza de que Deus nunca vai nos abandonar. Ele continue, quando chegarem ao reino, isso mais do que compensará muita tribulação pela qual passaram para entrar nele. Quando nós chegarmos finalmente diante de Cristo, aí sim, nós vamos talvez compreender que o grande alvo de Deus não é apenas salvar crentes, mas torná-los parecidos com Jesus. É isso que Paulo diz. Esse é o grande objetivo, é tornar você cristão mais parecido com Cristo. E você não poderia ter um caminho diferente do seu Salvador, que aprendeu, como o autor dos Hebreus diz, a obediência pelas coisas que sofreu. Ele aprendeu a confiar ainda mais no Pai, em meio ao sofrimento. Então, se você está aqui nessa noite, você não é um crente verdadeiro, você precisa conhecer esse Deus verdadeiro. Porque ninguém consegue viver nesse mundo, um mundo onde você vai experimentar aflições, se você não conhecer um Deus verdadeiro, para resgatar a sua alma, as suas emoções, para trazer uma shalom para você. Nós estamos vivendo uma geração doente emocionalmente. Pessoas doentes, porque falta exatamente essa fé verdadeira, e é isso que você precisa, desse Cristo verdadeiro, dessa segurança verdadeira que o Evangelho traz. Lembre-se das palavras do Senhor, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Há descanso em Cristo. Se você não é um cristão, vá até Ele, você vai encontrar salvação. E Ele vai começar a trabalhar na sua vida e ensinar o quanto importa sofrer por causa de Cristo. Foi isso que Ele disse ao apóstolo Paulo.
Mas se você é um cristão verdadeiro, lembre-se, a fé verdadeira, ela é contentemente manifestada. Viva uma vida de contentamento a Deus. Não foque naquilo que você não tem. Foque nas coisas boas, nas bênçãos infindas que Deus tem dado a você. Mas se Deus der coisas que você não tem, e Deus então tirar isso e testar a sua fé, aprenda a viver dentro dessa shalom, para que a sua fé seja confirmada, para que você tenha uma fé robusta em Cristo, até se encontrar com Ele lá na eternidade, onde finalmente nós vamos encontrar o autor e consumador da fé, Cristo. Enquanto nós não chegamos lá, como o autor dos Hebreus diz no capítulo 12, versículo 1, nós somos chamados a olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Que Ele nos ajude a aplicarmos essas verdades em nosso coração. Vamos orar. Bendito Deus, obrigado pela Tua palavra, que é sempre viva, poderosa e que traz alento aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque nós aprendemos exatamente com o nosso Salvador a sua fé verdadeira. Ele não apenas veio nos comprar para que tenhamos uma fé verdadeira, mas o próprio Senhor foi o exemplo dessa fé verdadeira. Ajuda-nos, com a graça do Espírito, a vivermos essa fé verdadeira. Ajuda-nos a, de fato, expressarmos nessas circunstâncias difíceis, nessas tribulações que enfrentamos, essa shalom, essa paz que excede todo entendimento, como diz a Tua palavra. E visita o coração daqueles que estão atribulados, daqueles que precisam dessa shalom nos seus corações. Que a Tua presença, Senhor, se manifeste de forma poderosa na vida desses irmãos e irmãs que precisam da graça do Senhor, que talvez estejam enfrentando esses túneis de aflição e que precisam de Ti. Porque nós sabemos que se por um lado o Senhor nos permite entrar em túneis de aflição, nós sabemos que é dentro desses túneis que a Tua bondosa mão está conosco, sem nunca nos abandonar. Essa é a certeza que nós temos, daquilo que a Tua palavra diz em Hebreus 13, 5, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Obrigado por essa promessa. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.